Nesse exato momento está acontecendo uma verdadeira guerra entre Israel e Palestina que pode gerar muitos problemas, não só entre eles dois, mas para toda a economia global. Além de a gente ter uma guerra, claro que não temos nenhuma previsão de quando ela terá fim por si só. Você não sabe do que eu tô falando, que é muito difícil, porque viralizou no noticiário, no último final de semana o Hamas realizou um ataque surpresa junto com uma invasão lá em Israel, o que resultou em centenas de mortes nas últimas 72 horas. Isso porque, ó, tô gravando esse vídeo agora, segunda-feira, às 5h30 da tarde, tá? E o ponto principal que eu quero comentar pra você é que Israel não vai deixar isso barato e também já declarou guerra contra o grupo e vem fazendo operações de retaliação. O que no bom português para você entender seria meio que uma vingança pelo que o Hamas fez, tá? E o primeiro ponto que a gente tem que entender de fato é o que é o Hamas. Que é uma organização islâmica que atua lá na Palestina e tem orientação sunita. Para dessa de Hamas, esse grupo que é esse? Bom, o Hamas ele tem um braço político e ele presta serviço social ao povo palestino, principalmente para o povo que vive ali nas áreas pobres e ali o pessoal da infraestrutura, que tem uma infraestrutura muito mais precária, né? A população um pouco mais pobre. E essa organização ela é conhecida também por conta do seu forte braço armado. E eles lutam bastante pela soberania da faixa de Gaza, que é um lugar que a gente está ligado que já tem muito conflito por si só. Inclusive o Hamas, ele já chegou a reivindicar a totalidade da Palestina. E o grupo ele não reconhece Israel como país. E para os Estados Unidos, Reino Unido, União Europeia, inclusive próprio Israel, o Hamas é considerado e é tido como um grupo terrorista, tá? Então é muito importante a gente entender isso. Só que aí vem um outro pulo do gato, porque a principal motivação nesse conflito, na real de todo esse ataque coordenado, toda a invasão que a gente teve, é por conta de vários fatores históricos que vem acontecendo nas últimas décadas. E antes de a gente comentar um pouco mais a fundo sobre o assunto econômico do vídeo, é claro, eu vou pedir para você deixar aqui o seu like, se inscrever no canal e me conta aqui nos comentários quem você acha que tá certo, se é Israel ou se é a Palestina. Vamos ver qual que é a opinião da galera que tá dividindo muito as redes sociais. Bom, e ao invés de a gente falar sobre Israel contra Hamas, a gente tem que falar sobre Israel e Palestina. Essa aqui é uma das disputas mais antigas e complexas do mundo. Envolve território, envolve cultura, envolve história. Tem muita coisa por trás e não é de hoje esse conflito, tá? Embora tenha acontecido no último final de semana. Depois da Segunda Guerra Mundial e de toda a parada que aconteceu, a pressão internacional para a criação de um Estado judeu foi gigante. Os países pressionaram para que isso acontecesse. Por isso que lá em 47, a ONU ela se propôs em dividir a Palestina em dois estados. De um lado era o Estado judeu e do outro era o Estado árabe. Nesse contexto de separação e divisão, os judeus aceitaram, só que os árabes não gostaram nem um pouco disso. E ficou uma população dividida, era tudo junto e acabou dividindo. Isso resultou em uma guerra, que foi a Guerra da Independência de Israel, lá em 1947, e oficializou a criação de Israel. Só que, claro, mesmo com essa guerra em 48, as coisas elas não pararam por aí e os conflitos continuaram. Em 67, tivemos a Guerra dos 6 Dias, onde Israel venceu e tomou a Cisjordânia e Jerusalém Oriental. E com isso, mais de 500 mil de palestinos tiveram que fugir do território, porque Israel havia dominado. Agora, um dos principais motivos e motivações desse conflito é que ambos, Israel e Palestina, querem Jerusalém como a sua capital. Então, o grande objetivo de tudo isso é Jerusalém. Esse é o ponto-chave de todo o conflito. Agora que, além disso, os assentamentos israelenses em terras palestinas são um grande ponto de atenção. Então, de um lado, para resumir aqui para você, a gente tem a Palestina, que quer a suspensão da colonização dos seus territórios. E do outro lado, a gente tem Israel, que quer ser reconhecido como Estado judeu, coisa que os palestinos não aceitam de jeito nenhum. Isso, há alguns anos tivemos algumas tentativas de paz e muitas negociações, só que na verdade isso até hoje não aconteceu, porque toda essa história ainda está muito longe de ter um fim, levando cada vez mais conflitos como esse que vem acontecendo hoje.
E aconteceu nesse último final de semana. Mas afinal de contas, com todo esse conflito, Israel, Palestina, Hamas, o que isso vai impactar na economia? O que isso vai impactar aqui no Brasil? Esse é realmente nosso atual objetivo no vídeo, tá? Vamos lá, galera. De um lado do conflito, a gente tem a Palestina, que tem o apoio do Irã, da Arábia Saudita e também do Kuwait. Do outro lado, a gente tem Israel, que tem o apoio Reino Unido, União Europeia, Estados Unidos. Todos eles estão do lado de Israel. Então percebe que a gente tem uma divisão muito clara aqui. E claro, apoio dos Estados Unidos é muito forte. Só que o apoio da Arábia Saudita também se tornou. E o grande problema é que se a Arábia Saudita começar a aumentar ou se recusar a vender o petróleo, a gente pode ver um aumento drástico no preço da gasolina e também no preço da energia. Igual aconteceu lá no ano passado, no conflito entre a Rússia e a Ucrânia. O problema é que se a Arábia Saudita começar a aumentar ou se recusar a vender o petróleo, a gente vai ver um aumento drástico no preço da gasolina e da energia. Igual aconteceu lá no ano passado, no conflito entre Rússia e Ucrânia, onde o preço do barril de petróleo passou da casa dos $100 e disparou. Tudo por conta daquele conflito. O que vai impactar todo mundo caso esse conflito ele se expanda para outras regiões do Oriente Médio. E adivinha só, falando em Brasil, que é isso que você quer saber. O Brasil é altamente dependente de combustíveis fósseis. E ele sentiria esse impacto diretamente no bolso. Inclusive hoje, enquanto eu gravo esse vídeo aqui para você, tá? O petróleo já disparou. Já disparou mais de 4%. Chegando na casa aí dos $90. Ou seja, o impacto foi no sábado, hoje o mercado já abriu e precificou. Sem contar que a gente pode ter um aumento em número de sanções nos países que estão envolvidos ali. Pode trazer muitos problemas, igual aconteceu lá com a Rússia no ano passado, que foi excluído do sistema SWIFT. Agora pensa comigo, um outro ponto que ninguém está comentando. O inverno está chegando no hemisfério norte. E ano passado, o mundo já sofreu com a questão do preço da energia, questão do preço do petróleo, da gasolina, por conta da Rússia e da Ucrânia. O Brasil foi reflexo disso. E agora esse novo conflito, ele pode agravar as coisas, principalmente para os países no hemisfério norte e para o preço da energia e do combustível ao redor do mundo, incluindo o próprio Brasil. Eu acredito que dessa vez esse conflito é muito mais do que Israel contra a Palestina. Eu acredito que esse novo conflito, de fato, ele possa desencadear algo muito ruim para a nossa sociedade. Claro, além de toda a questão econômica que a gente tem. Isso porque a gente tem que entender que hoje, se a gente pega para analisar a economia mundial, sexta-feira eu postei um vídeo aqui para vocês. Tá muito estranho o contexto mundial hoje. Os Estados Unidos está enfrentando uma crise silenciosa que ninguém está comentando. Ninguém está comentando o que está acontecendo nos States. E é uma crise econômica que está chegando. E possivelmente nem vai ter tanta repercussão, por quê? Porque agora, no próximo ano, vai ter eleição lá nos Estados Unidos. Biden contra Trump de novo. E o holofote vai tudo para isso. Ou seja, a questão da crise, a dificuldade que o States está enfrentando, não vai chegar no ouvido do público, não vai aparecer na notícia. E eu enxergo de forma clara que a gente tem uma divisão de BRICS e Estados Unidos nesse confronto. Eu enxergo de forma clara que a gente tem uma divisão entre BRICS e Estados Unidos nesse conflito entre Israel e Palestina, onde os States são aliados e estão fechados ali com Israel, e os BRICS, a tendência é que fechem ali com a Palestina. Até porque a Arábia Saudita é o país que vai entrar agora nos BRICS, tá? A Arábia Saudita vai entrar agora nos BRICS e vai ter um papel muito importante nesse grupo econômico. E nós temos um exemplo que é justamente Rússia e Ucrânia, que desde o começo do ano passado está em guerra e até agora não acabou. E ninguém sabe quando vai acabar. E sabe o que é interessante? A aliança que teve em Rússia e Ucrânia foi parecida. Quem ficou do lado da Rússia? China, os BRICS. Quem ficou do lado da Ucrânia? Estados Unidos, União Europeia. Gente, o cenário é o mesmo. Só mudaram os indivíduos, tá? Era Rússia e Ucrânia, agora tá virando Israel e Palestina. E o impacto desse conflito na nossa economia já tá acontecendo. O preço do barril de petróleo já tá começando a subir. E se esse conflito ele continuar, pode ficar pior ainda. Eu espero e desejo de verdade que esse conflito acabe o quanto antes. Isso não é bom para ninguém, nem para Israel, nem para a Palestina, para a economia, para as pessoas muito menos. Eu espero que isso possa ser resolvido de forma diplomática. Porque uma vez que um conflito assim acontece, ninguém se beneficia. Tá?
Então entenda uma coisa, quando a gente fala sobre economia, não estou falando sobre lado social, tá? Não vou entrar nessa pauta. Quando a gente fala sobre economia, esse conflito pode zoar muito a economia mundial. O preço do barril de petróleo pode disparar. A Arábia pode manipular esse mercado. O Brasil pode sofrer, igual sofreu lá no começo do ano passado, quando a Rússia e a Ucrânia começaram a ter aquele conflito, e a gasolina do Brasil, ela começou a disparar. A gente teve uma alta geral nos preços. E quando a gasolina ela começa a disparar no Brasil, o que acontece? A inflação, ela também começa a subir. A inflação também começa lá para cima, tá? Então eu quero que você entenda o seguinte, a análise econômica que eu faço aqui é muito maior do que Israel e Palestina. Na minha opinião, envolve Estados Unidos e BRICS, que realmente é a disputa econômica que teremos nos próximos anos. Ah, e tem a União Europeia, tem o Reino Unido, tem. Mas o foco é States contra BRICS. E de forma clara a gente consegue ver essa divisão, assim como a gente teve no conflito do ano passado e que não acabou até agora, entre Rússia e também a Ucrânia. Uma vez que esse conflito ele continua, isso além de impactar a economia mundial, isso acaba dividindo ainda mais a população, ainda mais a sociedade. Isso é péssimo pra gente.